Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, nós leremos esse versículo de número 15. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15, estas palavras do Salvador dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O título deste sermão nesta manhã, destas considerações, a palavra do Senhor é discernimento contra falsos mestres, essencial para a vida cristã. Queridos amigos, nos recordamos que nestes versículos 14 a 20 do capítulo de número 7, até o final do capítulo, na verdade, o Senhor Jesus Cristo tem uma única preocupação, e a sua preocupação é que cada verdadeiro discípulo entre por esta porta estreita de uma vida sobre o senhorio real do Senhor Jesus Cristo e siga por este caminho apertado da obediência e submissão à vontade do Senhor. E nesses versículos, diante de nós, 15 ao versículo de número 20, o Senhor Jesus Cristo, ele segue, na verdade, enfatizando o que ele já falou no versículo de número 13 e o versículo de número 14. Ele segue elaborando e desdobrando esta verdade, esta grande, profunda declaração do versículo de número 13 e versículo de número 14, o seu comando, e também demonstrando as implicações e os cuidados que todo verdadeiro crente deve ter ao seguir por este caminho apertado. E o que ele está fazendo aqui é, na verdade, enfatizando um princípio de ouro para a vida cristã, que a palavra do Salvador, que Deus enviou a este mundo, e os seus ensinos não devem ser apenas ouvidos e aplaudidos como um grande ensino declarado por um grande mestre, mas devem ser aplicados e vividos na vida real de todo verdadeiro crente. É isso que ele está fazendo aqui mais uma vez. Ele começa com estas palavras, então, a sua aplicação desta grande declaração dos versículos 13 e 14, dizendo no versículo de número 15: acautelai-vos, porém. E por esta pequena partícula, porém, ele conecta essas declarações que se seguirão àquilo que ele afirmou nos versículos anteriores. Ele está dizendo o seguinte: porém, queridos discípulos, isso nos remete aos versículos anteriores, você passou por esta porta estreita, e agora você segue por este caminho apertado de viver uma vida de verdadeira submissão, uma vida sacrificial, de verdadeira entrega à vontade do Senhor Jesus Cristo. Porém, você deve, neste caminho, se acautelar dos buracos e das armadilhas. Essa é uma advertência terna, porém uma advertência firme, para preservar os discípulos conforme eles seguem pela vida cristã. Você entrou neste caminho de uma vida cristã genuína e real, então seja prudente, porque há buracos e há armadilhas e arapucas neste caminho, diz o Salvador. Mas deixe-me fazer uma aplicação imediata aqui. Há aqui diante de nós, de uma maneira implícita, essa gloriosa doutrina da preservação dos santos, que Deus haverá de nos fazer perseverar até o final, e pelo seu Espírito nos seguindo, nos conduzindo nesta jornada, Ele irá então nos preservar até passarmos por esta linha final para dentro da vida eterna. E essa é uma doutrina poderosa, uma doutrina fortalecedora do sentimento e da perspectiva espiritual de todo crente, que Deus, através da sua graça pelo seu Espírito, irá nos fazer perseverar ao longo da jornada cristã, encarando as nossas falhas, nos arrependendo diante dele, consagrando as nossas vidas e fazendo isso pelo seu Espírito, desta maneira que ele irá nos preservar como seu povo até o final. Mas algo importante aqui, você percebe a natureza da vida cristã e da santificação. Santificação e crescimento na vida cristã não é algo passivo, diz o Salvador aqui, mas é uma ação consciente. Sim, na conversão é uma obra inteira da parte de Deus. É Ele quem abre o nosso entendimento, que leva o morto espiritual a reconhecer os seus pecados e a buscar o Salvador de uma maneira consciente. Ele opera na vontade humana, Ele nos dá vida onde nós não temos vida, e Ele nos conduz pelo seu poder à salvação, porque salvação pertence ao Senhor. Porém, a partir da conversão e ao longo da jornada, a vida de santificação
É uma obra do Espírito conforme nós respondemos às suas moções pela palavra em nossa consciência. Isso está claramente demonstrado aqui. Você deve conhecer a vontade do Salvador e você deve obedecê-lo e fazer aquilo que é o seu dever. Santificação não é Deus blindando as nossas vidas contra o diabo, nem tampando todos os buracos e pavimentando o caminho ao longo da jornada, mas santificação é o Senhor mostrando a você e a mim onde estão os buracos e as armadilhas, para que você e eu respondamos a estas verdades, tirando o nosso pé do erro e nos afastando do caminho do erro. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui. Ele diz: acautelai-vos nesta jornada dos falsos profetas. Ele está dizendo que haverá dificuldades no caminho. Ele está dizendo que pessoas de má índole entrarão em nosso caminho. Ele está dizendo que nós devemos então exercer a nossa maturidade, conhecendo a palavra de Deus, para nos desviarmos do erro. Isso é santificação, é um responder à verdade da palavra de Deus, e assim o resultado é crescimento espiritual. Deus não irá colocar o seu dedo sobre as nossas vidas e nos mudar automaticamente, mas Ele irá exercitar a nossa mente, as nossas afeições pelo conhecimento da sua palavra, para que nós demonstremos a Ele grande amor e respeito, cumprindo a sua vontade. E aqui está uma maneira de Ele nos preservar no caminho para a eternidade, nos informando que ao longo desta jornada haverá problemas, haverão dificuldades, e nós devemos estar conscientes disso ao entrarmos por esta porta estreita, e sermos pessoas zelosas, prudentes como as serpentes, enquanto somos simples como os pombos. Neste versículo de número 15, ele começa a dizer estas palavras: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É uma advertência a cautelar-se de dois tipos de perigos, porque ele segue dizendo no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é uma advertência a cautelar-se de dois tipos de perigos. Dois tipos de perigos que na jornada cristã se colocarão diante de cada um de nós. E ele passa então agora a ensinar os seus discípulos como reconhecer esses perigos, então, tendo reconhecido, como lidar com eles. Ele fala sobre dois tipos de perigo, repito mais uma vez, que se apresentam como dois tipos de pessoas. Primeiro, ele fala sobre falsos líderes, falsos mestres, falsos ensinadores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E ele usa o termo aqui profeta, que originalmente, no Antigo Testamento, referia-se a uma pessoa que anunciava eventos futuros da parte de Deus. Mas os profetas eram também pessoas que ensinavam a religião de uma maneira pública ao povo de Deus. E o termo profeta passou aos poucos a ser compreendido como um mestre religioso. E aqui nesse contexto, nesse versículo, profeta é qualquer pessoa ou professor da religião. Este é o primeiro perigo que o Senhor Jesus Cristo está indicando em nosso caminho. Que haverão falsos líderes, falsos mestres, falsos professores que entrarão em nosso caminho buscando nos dissuadir para fora deste caminho. É um perigo em forma de um tipo de pessoa. E o segundo período aqui, anunciado pelo Salvador, é também um outro tipo de pessoa. Está no versículo de número 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Versículo de número 23, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Este segundo perigo se apresenta a cada um de nós na forma de falsos obreiros, na forma de falsos irmãos, que se introduzirão sutilmente no meio do povo de Deus. Em sua jornada com o Senhor, neste caminho de conhecer e submeter-se à vontade de Deus,
e de cumpri-la, e de viver uma vida realmente para o Senhor, uma vida regrada, uma vida sacrificial, sempre abundando na obra do Senhor, nunca diminuindo, sempre crescendo em fervor, em comunhão, andando por este caminho estreito da vontade do Senhor, entrarão em teu caminho falsos ensinos, falsos ensinadores e também falsos companheiros de jornada, que são descritos aqui nestes versículos como supostos trabalhadores com o povo de Deus. Acautelai-vos, diz o Salvador. Queridos amigos, apenas 2 vezes o Senhor Jesus Cristo fala ou declara esta palavra aqui no Sermão do Monte. Apenas 2 vezes ele inicia com esta advertência, com um sóbrio acautelai-vos. A primeira vez está no capítulo de número 6, versículo 1, onde ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola ou de performar a vossa religião diante dos homens, para serdes vistos por eles. Fazendo assim, aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que estás nos céus. No original grego é a mesma palavra traduzida aqui no capítulo 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, guardai-vos, tome cuidado. A mesma palavra, a primeira advertência do Senhor, guardai-vos, é de tomarmos perigo contra a hipocrisia na vida cristã, de buscarmos performar a nossa religião diante dos homens, para que eles vejam a nossa espiritualidade, para que eles tenham uma impressão que somos mais santos do que os santos, para que eles vejam as nossas obras sendo feitas não em Cristo, mas diante dos olhos dos homens. E o Senhor Jesus Cristo, em seu sermão, ele olha para os seus discípulos, ele prevê este grande perigo dos discípulos copiarem os fariseus e os escribas, que viviam a sua religião diante dos homens, e diz a eles: acautelai-vos de uma vida religiosa somente de aparência. E aqui pela segunda vez, ele fala agora então sobre o perigo de falsos mestres. Ele fala primeiramente sobre o perigo que está na hipocrisia religiosa, e então ele começa a falar sobre o perigo daqueles que entrarão para dentro do meio do povo de Deus. Bem, o que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor faz uma advertência. Este é o sentimento, o contexto dessas palavras. O crente verdadeiro, o discípulo que entrou por esta porta, está neste caminho estreito e advertido pelo bondoso Salvador, pelo sumo pastor, a não ser uma pessoa ingênua, mesmo entre o povo de Deus. O crente não pode se permitir ser espiritualmente nécio, ser espiritualmente ingênuo e seguir a vida cristã sem conhecer as doutrinas da fé, e assim venha a sofrer males, venha a sofrer prejuízo, venha estagnar, retroceder em sua fé, em sua consagração ao Senhor. Esta é a ideia. Ele está dizendo: você está seguindo por uma vida de sacrifício espiritual, servindo ao Senhor, se submetendo, crescendo mais e mais em submissão à vontade dEle, mas não seja ingênuo. Tome cuidado, para que você não estagne na fé, não esfrie, não seja esfriado por outras pessoas, por ter se tornado uma pobre vítima de falsos ensinos, sejam esses ensinos do púlpito, ou ensinos conforme você tem comunhão com alguém, conforme você lê um livro, conforme você abre a internet, ensinos que vêm de todas as formas, ideias que podem lhe esfriar o coração, lhe fazer parar nesta jornada, retroceder, voltar atrás. Há perigos, há armadilhas, há arapucas neste caminho estreito, diz o Salvador. Mas é mais que uma advertência, obviamente, a crentes individuais. É uma advertência dirigida pelo Senhor aos seus discípulos, isto é, ele está dizendo que a igreja do Salvador estaria exposta a muitos perigos ao longo de toda a sua existência até o final, e que muitos crentes estariam em perigo de caírem da fé se não forem cuidadosos em manter a guarda levantada. Nosso Salvador está dizendo que o reino dos céus será buscado e será vivido em um mundo de mentiras e enganos a respeito do céu, a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja, a respeito do que é a verdadeira vida cristã. Existirá uma imensa quantidade de falsos ensinos buscando dissuadir o crente de uma vida de retidão, de fervor e de consagração. Na verdade, amigos, nunca houve um período na história do cristianismo em que o povo de Deus não estivesse empenhado em controvérsias com alguma forma de falso evangelho. Há na imaginação de alguns crentes românticos uma ideia ilídica de que no início da igreja cristã o povo de Deus vivia somente em paz,
e crescia e florescia somente, nunca houve problemas, mas isso não é verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo diz que viriam lobos devoradores, e aqui ele está afirmando isso novamente. Paulo, no livro de Atos, diz que conforme ele fosse passando de cena, o seu tempo estava chegando ao final, ele seria derramado como uma libação, ele subiria para a glória, com lágrimas ele rogava ao Senhor, e ele temia, sabendo que depois de sua partida entrarão dentro da igreja, sutilmente, lobos devoradores. Assim nunca houve um tempo na igreja, na história do povo de Deus, em que a igreja não esteve empenhada em controvérsias sérias, com alguma forma de falso evangelho, ou alguma figura falsa da vida cristã. E o Senhor Jesus Cristo, veja você, Ele faz isso informando o seu povo logo no início da jornada, para que nenhum crente esteja desapercebido. Ele está dizendo que nenhum crente em Jesus Cristo irá se firmar com segurança no caminho estreito de viver a vontade de Deus, sem que tenha alguns encontros com ensinos que tentem subverter a sua fé e arrastá-los para fora do caminho do Senhor. Essa é a advertência. E a palavra de Deus é clara a respeito deste ponto, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, Atos 14, 22. E que alguma dessas tribulações, estão dizendo o Salvador aqui, elas virão de dentro dos próprios irmãos, no meio do povo de Deus, de pessoas que estariam ali entre crentes em Jesus Cristo e buscariam esfriar o coração do povo de Deus e falarão coisas pervertidas baseadas em contendas para arrastar os discípulos após eles ou para dissuadir o caminho e a direção da igreja no serviço do Senhor. Não é incrível que isso deveria acontecer, mas o Senhor Jesus Cristo nos acautela para que não sejamos crentes ingênuos. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos ensinadores. E ensinador, ou profeta aqui, quer dizer qualquer um que se levante para influenciar o povo de Deus, seja do púlpito, ou seja em comunhão com o povo de Deus, para dissuadir um crente de sair deste caminho estreito e apertado de submissão à vontade do Senhor. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Bem, baseado nessas declarações, nós podemos fazer algumas suposições, não é verdade? E aqui estão algumas suposições a respeito desses falsos mestres. Primeiro, a primeira suposição que nós extraímos dessa declaração do Salvador é que falsos mestres, falso ensino, não é somente uma possibilidade teórica, mas é uma realidade palpável, uma realidade ameaçadora no meio do povo de Deus. Ele não fala apenas do futuro aqui, amigos, atente para isso. Ele não está dizendo, lá na frente virão falsos mestres, acautelai-vos dos falsos mestres que virão lá na frente, nos últimos dias. Não, eles já estavam ali. Haviam escribas e fariseus, haviam falsos irmãos, haviam pessoas buscando notoriedade, haviam pessoas com ambição. João, em sua carta, terceira carta de João, ele fala sobre um certo discípulo que buscava a preeminência dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo e impedia que os próprios apóstolos pudessem falar com o povo de Deus naquela igreja. Eles já estavam ali, cuja hipocrisia e perversão da verdade constantemente afetava a comunhão do povo de Deus. O Senhor os acusou, os fariseus, de fecharem a porta do reino dos céus diante dos homens e nem eles próprios entrarem. Assim sempre haverá no meio do povo de Deus pessoas que não irão mostrar compaixão a almas e tentarão dissuadir que outros mostrem compaixão. Pessoas que não irão pregar a verdade com instância, irão de alguma maneira dissuadir os outros que o façam. Pessoas que não estarão envolvidos na obra do Senhor e tentarão esfriar o coração do povo de Deus para que outros não façam. Essa é uma realidade. Isso tem acontecido desde o primeiro século e nós vemos isso ao longo da jornada do povo de Deus em cada igreja local, ao longo de todo o tempo. Essa é a primeira suposição, que falsos mestres não são apenas possibilidades, mas uma realidade ao longo desta jornada. E a segunda pressuposição da advertência do Senhor é não apenas que eles já estavam ali desde o início, e o Senhor já os tinha edificado em seu sermão, e Ele nos mostra então quem são esses falsos mestres. Bem, esse falso mestre, nos diz o Salvador, quem quer que fosse um líder
ou mesmo uma ovelha no meio do povo de Deus, seria alguém que quebraria o menor dos mandamentos do Senhor e os ensinasse a outros a fazerem o mesmo. É isso que eu acabei de mencionar. Capítulo 5, versículo de número 19, ele fala essas palavras. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens a fazê-lo, influenciar os outros a fazê-lo, será chamado menor no reino dos céus. E nós vimos o que isso significa. Ele não pertence ao reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aqui está, eles não somente viriam, mas o Senhor os identifica, seriam homens e mulheres e líderes que tomariam os princípios da fé e a lei de Deus como coisas corriqueiras, pequenas, e tentariam fracionar e dividir em rankings a lei de Deus e dizer: essas coisas são banais, essas coisas são desnecessárias, essas coisas são pequenas, o importante é somente isso, e buscariam então influenciar outras pessoas, ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. O Senhor identifica esses promotores de inverdades, de falsa doutrina. E a terceira suposição sobre os falsos mestres por trás desta advertência do Salvador é que eles são perigosos. Essas pessoas não são pessoas que poderíamos dizer que estão momentaneamente sem discernimento, ou que são ignorantes a respeito de alguma doutrina. Não. Há muitas vezes pessoas assim no meio do povo de Deus, que têm ideias erradas sobre a vida cristã, sobre o Evangelho, sobre o céu, sobre a salvação, mas que aos poucos são corrigidas pela palavra de Deus, são educadas na fé e crescem, abandonam, se arrependem, se envergonham de terem pensado daquela maneira. Mas por outro lado, há aqueles que são corruptos até o âmago, há aqueles que são falsos na própria essência de sua vida espiritual. O seu propósito não é servir, é devorar. Eles não nutrem seus seguidores, eles os devoram. E aqui o Senhor nos diz que eles são lobos vestidos de ovelhas. E há uma quarta suposição por trás da advertência, que o verdadeiro caráter e intenção destes falsos mestres estará oculto por uma aparência de piedade. Eles se fazem passar por discípulos, eles se comportam como discípulos. Assim, o cristão ignorante, preguiçoso em conhecer a palavra de Deus, desprevenido, então, irá tratar superficialmente o perigo que está diante dele, diante dela. E será enganado por esses falsos profetas que são religiosamente atraentes, que são plausíveis, que são como queridos irmãos e irmãs interessados em você, e que têm uma aparência de santidade, uma aparência de sabedoria e poder, mas que pelo ensino e conduta negam o poder e a santidade em suas vidas. Assim, queridos amigos, não é suficiente para nós sermos crentes sinceros. Nós temos que ser crentes prudentes também, está afirmando o Salvador. Ele diz: guardai-vos de fazer, isso no capítulo 6, acautelai-vos, porém, dos falsos mestres, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles têm uma aparência, então, dócil. Eles são macios como a lã da ovelha em suas palavras. Eles são sorridentes. Eles parecem ter um interesse em você e na causa do Mestre. Observe a voz deles. Todos eles parecem ovelhas, não é? Parecem mansos. Você já observou o que acontece no meio da teologia da prosperidade? É um exército de homens treinados, não é? Um império terrível. E você já observou como eles começam a copiar os falsos mestres, os lobos. Eles copiam na maneira de vestir, na maneira de falar, nos gestos, nos maneirismos e até na voz. Todos eles falam assim, não é? E você começa a copiar a voz deles, uma voz de ovelha. Você precisa copiar esta voz. E todos os discípulos desses lobos falam exatamente como eles. Você já percebeu isso na televisão? Eles falam como ovelhas. Eles aprendem a linguagem de Sião. Eles possuem uma espiritualidade de fato, mas não possuem justiça. Há uma diferença entre espiritualidade e justiça, querido amigo. Você pode produzir uma certa espiritualidade, falar sobre coisas cristãs, demonstrar interesse por elas, tentar conhecer as doutrinas, vestir-se como um crente,
Usar a linguagem espiritual. Você encontra pessoas assim o tempo todo, eles conhecem bem o vocabulário espiritual. Vaso, bênção, servo, varão, coisas como essa. Eles estão o tempo todo saudando com a paz do Senhor, profetizando, é a vitória que eu estou buscando. Eles conhecem a linguagem espiritual, eles possuem uma espiritualidade, mas uma espiritualidade não é sinal de verdadeira conversão. Não há justiça, não há uma vida de retidão, não há justiça, um clamor, uma sede por justiça na alma, por santificação, há amor pelo dinheiro, amor por esta terra, vaidade, projeção do ego, enquanto há uma espiritualidade permeando. Eles se vestem com pele de ovelha e eles conseguem imitar a voz da ovelha, mas a palavra de Deus nos diz que eles são lobos. Eles parecem ovelhas, aprenderam a linguagem de Sião, possuem uma espiritualidade, mas não possuem justiça. E o Senhor Jesus nos diz que eles vêm até nós, eles entram em nosso meio, eles vêm até nós pela internet, por seus livros, pela televisão, vestidos de ovelhas. Será que isso surpreende alguém? Eu creio pessoalmente que a maior dificuldade de muitos crentes em Jesus Cristo é a sua ignorância. Muitos crentes em Jesus Cristo parecem imaginar que quando o erro entrar em seu caminho, quando o diabo entrar em seu caminho, ele virá verde, com 2 chifres, com uma cauda e com um arpão, e eles conseguirão identificar e correr do diabo. Mas será que nós esquecemos que ele é um anjo de luz, ou melhor, se faz de um anjo de luz? E os seus discípulos certamente se farão de ovelhas. Assim, muitas pessoas não conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro quando está diante deles, porque são impressionados por um sorriso e uma linguagem de Sião e uma voz mansa de ovelha. Será que essa não é a causa da queda de muitas e muitas pessoas sendo levadas pelo erro? Mas o Senhor Jesus diz que interiormente são lobos devoradores. Bem, ele destaca a característica destrutiva deles. O Senhor os compara a lobos com suas fortes mandíbulas e dentes afiados, que sem misericórdia ataca a sua presa, prende e mata a sua vítima. São lobos e são devoradores. Devoradores fala sobre a sua crueldade, a ganância deles. Eles cheiram dinheiro e devoram as pessoas e seus bens e as suas famílias e levam embora suas meias, suas geladeiras, seus carros, sua poupança, sua alegria, sua paz. Quebram famílias, devoram tudo, levam tudo, a sua vida, e lhe deixam ferido para trás, longe de Deus, desacreditando da Bíblia e do próprio Deus. Tudo que cheira dinheiro, tudo que cheira bem, tudo que cheira a alma das pessoas, querem transformá-los em seus escravos e destruí-los. Eles são lobos e são lobos devoradores. Acautelai-vos, pois, diz o Salvador. Tenha discernimento, reconheça, aprenda, meu querido irmão, minha querida irmã, a reconhecer e a rejeitar o erro, diz o Salvador, desviar-se, no lugar de entrar em diálogo com eles, desviar-se deles. Mas junto com a advertência do Mestre, que ensina os seus discípulos a tomarem cuidado com esses lobos, ele também passa a ensinar naturalmente os seus discípulos como reconhecê-los. E aqui ele diz nos versículos 16 a 18: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou colhem-se figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Bem, o fruto, diz o Salvador, demonstra a qualidade da raiz. Se a conduta, as palavras e o comportamento estão em desacordo com a palavra de Deus, se a conduta, o comportamento, a mentalidade, a maneira de agir entre o povo de Deus e se comportar está em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a verdadeira piedade, em desacordo com as regras e os limites seguros desse caminho estreito, é porque a raiz é podre, é porque no íntimo não há vida. Não vos enganeis, acautelai-vos, diz o Salvador, por seus frutos os conhecereis. Bem, aqui está algo muito importante. Para não cairmos no erro, claro, de alguns que rejeitam todo o pastoreio e rejeitam toda a instrução. Então o Senhor estabelece uma marca distintiva aqui entre verdadeiros profetas
verdadeiros mestres chamados por eles, que andam nos limites da palavra de Deus, e falsos mestres. Senão, meus queridos amigos, nós duvidaríamos da autoridade do ensino de qualquer pastor, de qualquer líder, sem exceção. E esse seria um erro grave, e esse seria um grande mal, uma vez que Deus colocou pastores e líderes em suas igrejas para conduzir o rebanho de Cristo pela palavra. Porque veja, muita gente hoje rejeita doutrinas e verdades bíblicas e assim atacam seus pastores e negam estar sobre o pastoreio de pastores sérios, porque na verdade, observe você, essa é uma estratégia de muitas pessoas, conscientes ou inconscientemente. Sabe por quê? Deixa-me dar um exemplo. Veja, por exemplo, o caso dos desigrejados. Na maioria deles, claro, há certas pessoas ali feridas, que foram enganados por certos movimentos, cheios de lobos devoradores, mas a maioria dos desigrejados, conforme você os observa, é a maneira que eles encontraram, serem desigrejados, de rejeitar várias doutrinas bíblicas, não estarem em igrejas, não se submeterem ao pastoreio, para assim não terem que se submeter a verdades bíblicas que não querem se submeter. Eu não quero me submeter a estas verdades, assim é melhor que eu não esteja numa igreja que pregue isso, é melhor que eu não esteja sob o pastoreio de alguém que ensine esta verdade. Isto é, às vezes, o caso de pessoas que estão constantemente pulando de uma igreja para outra, entrando e saindo de uma igreja, porque é um número de doutrinas que confrontam o seu ego, a sua complacência, a sua preguiça, e não querem se submeter à palavra de Deus. E assim, quando se veem confrontados pela palavra, o seu recurso é desdenhar o pastor, porque se envergonhariam, não é? O seu recurso é sair da igreja, porque se envergonhariam de atacar diretamente a palavra de Deus. Assim, este é um recurso, é claro que é, e nós vemos isso acontecer muitas vezes. Assim, o primeiro princípio diante de nós aqui é não rejeitar uma doutrina bíblica ou evitá-la por ser uma doutrina pouco conhecida por nós, mas ao contrário, conhecê-la a fundo, examinando a palavra de Deus, porque rejeitar o ensino bíblico é desobedecer a Cristo, e rejeitar o ensino bíblico de um pastor fiel às Escrituras, quando este está ensinando a palavra de Deus, a verdade que é segundo a piedade, é também desobedecer a Cristo Jesus, o Salvador. Ele diz: por seus frutos os conhecereis. Mas como poderiam aqueles crentes discípulos saberem quem confiar então? O Senhor Jesus Cristo diz: falsos mestres entrarão em teu caminho. Mas como saber quem é um falso mestre e quem é um verdadeiro discípulo de Cristo? Como distinguir entre o falso e o verdadeiro? Bem, o Senhor estabelece uma marca de distinção para o povo de Deus: discernir entre um verdadeiro mestre e um falso mestre, mestres enviados por Deus e aqueles que se auto-intitulam mestres. Bem, ele diz que nós devemos formar a nossa opinião a respeito dos falsos mestres a partir do fruto de seus ensinos. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós não temos que ficar suspeitando de todo mundo o tempo todo, pela mera suspeita, porque isso se chama presunção, presumir sem saber. Presumindo e nos tornando presunçosos. Esse é um dos grandes males entre o povo de Deus, que formam raízes de amargura em que divide o povo de Deus. Como alguém começa a pensar demais na sua mente, o dia inteiro matutando ali, começa a presumir sobre fulano, sobre Beltrano, que estão pensando de mim, que estão me ensinando. Será que esse fulano é um verdadeiro profeta? Será que aquele irmão está ensinando a palavra de Deus? Nós não devemos presumir nada, nós devemos perguntar, e perguntar a palavra de Deus. E assim o Senhor, com grande misericórdia, para que não haja divisão e uma vida de suspeita, Ele nos dá sinal e diz: pelos frutos vocês conhecerão os falsos discípulos. Ele diz que nós devemos então formar a nossa opinião a respeito dos falsos mestres a partir do fruto do ensino deles. Bem, versículo 16 então ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Bem, este é um provérbio repetido aqui pelo Salvador. É isso que o Senhor Jesus Cristo está informando. Que nenhum crente, meu querido irmão, minha querida irmã,
precisa ser enganado por falsos mestres, a menos que seja enganado voluntariamente cego. Porque obras más apontam para a natureza de um mau profeta, e obras dignas, uma vida digna, um ensino digno, boas obras para a natureza de um bom profeta, pois o fruto, diz o Salvador, aponta para a natureza da árvore. Bem, você não precisa ser enganado. É só observar o fruto, diz o Senhor. Pelo fruto você conhecerá um bom ou um mau mestre. Você conhece o caráter de alguém pela mesma maneira que você conhece uma árvore, pelo fruto. Ali está uma planta, uma árvore muito parecida com uma outra árvore. Às vezes você olha distante, será que é uma mangueira? Será que é uma mangabeira? O que será que é aquilo? Você chega perto, a cor das folhas, o tamanho, não é, a copa parece muito parecida, ali a altura, frondosa, mas você só descobre pelo fruto. O fruto você discerne. Há frutas que parecem maçã, mas logo que você examina, você vê que é uma fruta venenosa. Há certas frutas que parecem muito uma uvinha verde, não é? Um cacho ali bonito, mas é pelo fruto, é pela realidade que você conhece. Assim diz o Salvador: porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Uvas, que são frutas nobres, não são colhidas de espinheiros, que são ervas baixas e daninhas. Figos, que são frutos preciosos na antiguidade e hoje também, não são colhidos de meros arbustos, mas sim de uma árvore com folhas grandes, verdes, bela e bonita. O Senhor Jesus fez assim, em sua criação. Assim, aquilo que glorifica a Deus e é dignificante, não sai de um falso profeta, não sai de um falso irmão. Pelos seus frutos os conhecereis. Bem, quais são os frutos de um mestre fraudulento? Essa é uma boa pergunta, e eu devo dizer que há muitos livros lidando apenas com este ponto, discernir quais são os frutos de um falso ensino, de um falso profeta. Bem, acaso estes frutos têm a ver, ou têm em vista, o próprio ensino do falso profeta? Será que o fruto é um mau ensino, um ensino que não está de acordo com a palavra de Deus? Um aconselhamento, uma insistência que não está de acordo com a vida de piedade, com a vida de consagração? Será que o fruto mau de um falso ensinador é o seu ensino? Ou acaso por frutos o Senhor Jesus Cristo aqui tem em vista o caráter da pessoa? O que é este fruto? É um caráter errado, um caráter que não é de acordo com a piedade, de acordo com a santidade, embora as palavras são bíblicas, são teológicas. O que é este fruto? Bem, a maioria dos comentaristas, baseado aqui nos versículos 17 ao versículo 19, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má, frutos maus, eles se mantêm posicionados em um desses dois aqui. O fruto é o ensino, outros dizem o fruto é o caráter do mestre. Bem, eu penso que tem em vista as duas coisas, você não pode separá-las, o caráter e o ensino. Veja o versículo 15 ao versículo 16a, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos, o quê? Profetas, ensinadores. Eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos desses falsos ensinadores, por seus frutos os conhecereis. Bem, se eles são ensinadores, mestres e profetas, então esses maus frutos, esses falsos frutos, creio eu, na minha interpretação, eu creio que você concordará, referem-se ao resultado do ensino deles na vida daquelas pessoas que eles ensinam. É um mau fruto naquela pessoa que aprendeu deles. Esse é o falso fruto. Claro, tem a ver com o ensino, tem a ver com o caráter, mas tem a ver com o fruto, resultado, subproduto do ensino deles. Eles são ensinadores. Qual é o fruto do ensino deles? É um fruto mau na vida das pessoas. Creio eu ser este o fruto, de acordo com o contexto aqui. Refere-se ao resultado de seus ensinos. O resultado do ensino desses líderes na vida da igreja e na vida das ovelhas. Deixe-me tentar diferenciar entre as características, então, de um falso mestre. Bem, nós diferenciamos, então, através daquilo que eles ensinam. O mau fruto é o mau ensino. Veja como o mau fruto é um mau ensino. Acautelai-vos, porém, dos falsos mestres que vêm até vós, como ovelhas, por seus frutos os conhecereis. O fruto do ensino, então, mau fruto. Esses falsos mestres, pelo seu ensino, falsos irmãos,
São pessoas que normalmente falam ao nosso ouvido aquilo que as pessoas querem ouvir. Há uma coceira em nossos ouvidos, eles são bons de coçar aquela coceirinha. Eles sabem fazer isso muito bem. Eles pegam um grampinho de cabelo e vão lá dentro e tiram a coceirinha. Eles ensinam aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Isto é, eles apelam à concupiscência carnal de todo indivíduo. Eles apelam àquilo que a carne gosta. Eles sabem muito bem disso. Eles apelam à cobiça das pessoas. E assim eles põem armadilha diante das pessoas, vestindo, embrulhando a sua mensagem, uma mensagem cristã, uma mensagem de triunfalismo, uma mensagem de vitória, uma capa de ovelha, um verniz de cristianismo, e por meio deste embrulho, eles apelam à concupiscência, à cobiça das pessoas. As pessoas querem ser ricas, as pessoas querem ter, querem crescer no seu comércio, querem ser cabeça e não cauda, querem comer do melhor dessa terra. Há uma ganância, há uma cobiça dentro de todo ser humano, um desejo de mais e mais bens. Assim eles apelam, eles falam por meio de uma linguagem cristã, por versículos fora de contexto, aquilo que apela à concupiscência das pessoas. O seu ensino é falso. Essa é a primeira característica. Esse é um fruto mau, um mau ensino. Não está de acordo com este caminho estreito. Uma vida de piedade. No mundo tereis tribulações, tendo que comer e o que beber estejais contente. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Você nunca irá ouvir um sermão nesses textos. Você passa 20 anos nessas igrejas, eles nunca tocarão nestes versículos. O Filho do Homem não tinha onde repousar a sua cabeça. Você não vai ver um versículo construído nesse texto. Tendo que beber e o que comer, esteja descontente com isso, você nunca encontrará um sermão nesse texto. E assim, meu querido amigo, nós chegaremos a esse ponto. Uma característica vital, ou melhor, mortífera de um falso líder, não está em observar aquilo que ele ensina, mas aquilo que ele deixa de ensinar. Percebe? Eles são sutis. Acautelai-vos. Segundo eles, são treinados em confundir crentes. O seu fruto é um mau ensino. Eles sabem muito bem como confundir, deixar as pessoas confusas. Se um crente ele vê o erro gritante diante de si, é muito fácil fugir, não é? Mas se ele vê verdade que o atrai, misturada com o erro, então ele fica confuso, se ele não tem discernimento bíblico. Assim, esses falsos mestres são mestres em tornar obscuro aquilo que é claro como a luz do dia na palavra de Deus. Em confundir entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Em confundir entre a distinção entre o que é o caminho largo e o caminho estreito. E a pessoa seguindo pelo caminho largo que conduz à perdição, imaginando que estão seguindo no caminho estreito da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você não seja cauda e você seja cabeça, enquanto você está seguindo pelo caminho da ganância e da morte. E você imagina que está fazendo tudo aquilo que Deus lhe comanda fazer. Chamam de estreito o que é largo, e chamam de opressivo o que é estreito e seguro. Eles ensinam as pessoas a rejeitar a lei de Deus e viver uma vida libertina, a rejeitar os comandos de Deus, a rejeitar a vontade de Deus. Ou eles ensinam a você se apegar a regras, a leis cerimoniais para a sua salvação. Eles vão de um extremo a outro extremo, eles não têm um balanço bíblico. Eles são aptos a confundir as pessoas. Terceiro, o fruto mau do ensino é que eles ensinam também ideias não bíblicas, embora estejam baseadas na Bíblia. E nós vemos esses falsos mestres em todo lugar. Eles dizem inferno. Inferno é um mito da imaginação primitiva, da antiguidade, que de alguma maneira permaneceu na Bíblia e nós precisamos purgar isso. Porque pense você, como pode um Deus de amor, baseado na Bíblia, Deus de amor, mandar pessoas para o inferno, fora da Bíblia? Porque a Bíblia diz, pelo menos no capítulo de João 6, 9 vezes, capítulo 9, 6 vezes, sobre o fogo do inferno. E é o próprio bondoso, manso, querido Nazareno Salvador quem fala mais sobre o inferno do que todos os profetas e apóstolos juntos. Eles ensinam ideias baseadas na Bíblia, mas não bíblicas. Eles declaram que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Bem, às vezes eu preciso colocar o dedo nos nomes. Houve um grande, famoso pregador na Inglaterra, que morreu há poucos anos atrás, que influenciou toda a igreja no Ocidente,
com um falso ensino. Me lembro há muito tempo atrás, 25 anos de idade, eu me encontrei com eles, nós sentamos para conversar. O nome dele é John Stott. E a conversa não foi boa. E a ideia daquele homem é de que porque Deus é amor e a essência de Deus é amor, no final das contas ele irá extinguir o inferno e ele deixará de existir. E ele foi o líder desse ensino de que não há uma punição eterna, somente uma vida eterna com o Senhor, e nós vemos isso permear muitas e muitas igrejas. Ele é o indivíduo posteriormente que encabeçou o movimento de trazer a igreja anglicana e evangélicos por fim de volta ao berço do catolicismo romano. São falsos líderes, são falsos mestres, são pessoas de grande capacidade teológica e intelectual que ensinam ideias baseadas na Bíblia, mas que não são sola Escritura, que não são bíblicas. Há outros que declaram que Deus é onipotente, onipresente, mas ensinam exatamente o contrário disso de seus púlpitos, que o homem na verdade é poderoso, por fim soberano, e que ele determina por si mesmo a realização do seu destino, isso chamado openteísmo, teísmo aberto. E você vê nesta cidade de São Paulo homens ensinando isso de seus púlpitos, dizendo crer na onipresença, onisciência de Deus, mas dizendo que o homem é soberano por fim e estabeleceu o seu futuro. Resumindo é isso. Estou sendo genérico aqui, obviamente. Há aqueles que ensinam o ecumenismo, quando a palavra de Deus diz, saí, meu povo, do meio deles, do mundanismo. A Bíblia ensina a separação. E há muitos homens que estão o tempo todo construindo pontes entre grupos religiosos que negam verdades essenciais da fé. Você vê isso em toda parte hoje, no meio reformado, no meio neocalvinista, no meio pentecostal. Homens que de alguma maneira querem juntar igrejas que ensinam coisas tão opostas, e verdades tão opostas, sob uma bandeira social ou do amor fraternal. Bem, é muito fácil você se unir a uma causa abandonando princípios vitais, não é? Mas o que nos une não é uma causa social. Nós estamos unidos aqui porque nós não podemos largar estas verdades de maneira alguma, e isso nos une. Você percebe a diferença? Você encontra isso no meio neocalvinista. Suas conferências chamam-se Catolicidade da Igreja Cristã. O tempo todo eles estão martelando esta ideia ecumênica. Meus queridos amigos, nós temos que tomar grande cuidado a respeito disso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Sim, nós devemos ter amizade, fraternidade entre o povo de Deus, mas esta fraternidade, este amor anda baseado na verdade. A base da unidade cristã não é uma base convencional, institucional. É a verdade. Ela está baseada na verdade. A nossa unidade cristã não é associacional, é espiritual. É a base desta unidade. É a verdade, é doutrinária, é a palavra de Deus. Nós não podemos desistir da verdade e da doutrina para nos unir em torno de uma causa, simplesmente pelo bem da unidade. Há aqueles também que ensinam que há outros meios de revelação tão autoritativos quanto a palavra de Deus. E eles dizem que seus sonhos, que suas profecias, que suas intuições estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. Veja você, o seu ensino é falso. A palavra de Deus resume toda a verdade revelada por Deus na própria palavra de Deus. Deus declara isso na palavra de Deus. Ah, mas o meu sonho, a minha profecia não está em desacordo com a palavra de Deus. Bem, se não está em desacordo com a palavra de Deus, nós não precisamos dele, porque nós já temos a palavra de Deus. E se é contrário à palavra de Deus, deve ser rejeitado. Você percebe? Nós precisamos de discernimento espiritual. O Senhor Jesus introduz isso dizendo, acautelai-vos de falsos mestres. Assim, através daquilo que eles ensinam, distanciamento das verdades da palavra de Deus, eles demonstram que são lobos. Esses são seus frutos, um mau ensino. Talvez uma pergunta se levante em sua mente: pastor, acaso eles sabem que estão enganando, ou eles não percebem que estão enganando e são sinceros no que ensinam? Creio que ambos. Há muitos que são maliciosos porque se acostumaram em mentir, enganar e viram muitos frutos materiais, e agora eles julgam tudo o que fazem baseado nos frutos e dizem assim: se esse império que eu tenho, esse imenso templo e essa grande influência que eu tenho no mundo inteiro não estivesse aqui, está aqui, perdão, é porque Deus abençoou. Se fosse contra Deus, Deus teria destruído, não é? Há muitos que pensam desta maneira. Há muitos que são maliciosos,
lobos abertos no que ensinam, eles sabem muito bem o que estão fazendo e onde querem chegar. E há aqueles que são iludidos, ignorantes e sinceros em sua ignorância, que talvez por um bom desejo, um bom ideal, conduzem muitas pessoas para distante da palavra de Deus e não percebem que, por fim último, estão sendo instrumentos na mão do diabo. Assim, através daquilo que eles ensinam, eles se distanciam da verdade da palavra de Deus e provam-se ser lobos, devoradores. Esses são seus frutos. O mau ensino. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Mas há outra maneira correta também de entender que frutos são esses. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Bem, eu creio que isso se refere também ao resultado de seus ensinos. Eles são ensinadores, eles ensinam aquilo que não é bíblico, dão conselhos que não estão de acordo com a palavra de Deus, e aqueles que ouvem este ensino e abraçam este ensino, qual é o fruto deste ensino na vida deles, nessas igrejas? É um fruto mau, e de que maneira este fruto mau se manifesta? Bem, refere-se então ao resultado do ensino. O resultado na vida da ovelha, da igreja. Esses frutos, eles são agora mais visíveis, mais perceptíveis do que o primeiro. Porque enquanto o primeiro fruto, às vezes é difícil de você discernir, não é? Será que este ensino é verdadeiro? Tem coisas verdadeiras? Ele cita o texto bíblico o tempo todo. Talvez seja um pouco difícil discernir. Mas o resultado, o fruto do ensino numa igreja e na vida de uma pessoa é muito claro discernir se é um bom fruto, um fruto de piedade, um fruto de santificação, um fruto de consagração ou um mau fruto. Bem, nós perguntamos qual é o fruto de um número de líderes e pastores em nosso meio no Brasil hoje. Líderes que encabeçam vários movimentos recentes, que, por exemplo, desejam unir todas as igrejas debaixo de um guarda-chuva de uma convenção, associação ou ministério. Você pensa, por exemplo, sobre o novo evangelicalismo, que começa a surgir a partir dos anos 70 até os anos 90, mais ou menos, com seus grandes líderes nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ou você pensa sobre esses novos intitulados calvinistas, novos calvinistas de nossos dias, e você já pode observar que depois de alguns anos do ensino deles, o fruto do ensino deles na vida de crente de muitas igrejas não tem sido bom. Você se pergunta, acaso os seus frutos são bons? Quais são os seus frutos? Qual é o fruto deste movimento neo-evangélico nos últimos 40 anos e do neocalvinismo nos últimos 10 anos aqui no Brasil? Tem gerado maior santificação na vida das pessoas? Tem gerado maior fé na palavra de Deus? Tem gerado maior consagração de vida, maior dedicação, maior crescimento em conhecimento e firmeza da verdade? Tem realizado e alcançado uma reforma nas igrejas, Isso na vida do crente. E nas igrejas de uma maneira particular. As igrejas se tornaram mais reverentes. Há maior amor pela palavra. Você observa o mundo mais e mais distante da igreja, ou a igreja se tornou mais, em nossa geração, conformada ao mundo, mais complacente, menos serviço cristão, menos santificação, mais preocupada com esta terra, mais preocupada com ação social, tirar as pessoas da rua, adotar crianças, coisas maravilhosas, coisas muito boas, mas perderam de vista a bandeira de proclamar o Evangelho? Qual tem sido o fruto do neocalvinismo, do neoevangelicalismo, do movimento pentecostal, do movimento ecumênico nesses últimos 10, 15, 30 anos no Brasil? São bons e maravilhosos frutos, quando colocado na balança, ou um fruto mau? Quais têm sido os frutos na vida de crente de igrejas locais, do ensino desses homens que estão continuamente na internet, em suas conferências, em seus artigos? São bons, são maus? Deixa-me perguntar, está o crente mais parecido com o mundo ou mais parecido com Cristo hoje em dia? Quem é que tem ganhado quem? O mundo tem ganhado a igreja ou a igreja tem ganhado o mundo? Eu me recordo de estar numa conferência um tempo atrás, ali em pé, cuidando da minha vida, e de repente uma pessoa que me conhecia, tinha visto pregando na internet, no site da igreja, chegou, eu vi um jovem, lá vem ele. Ele tinha tatuagem que vinha de baixo da orelha até a ponta do dedo.
todo coberto. De longe eu não entendi, parecia uma pessoa que tinha sofrido queimadura. Quando você olha de longe, não é uma pessoa toda tatuada, parece algo estranho, sofreu queimadura, mas conforme chegava, via que era tatuagem. Ele veio conversar, eu sou um crente em Jesus, e eu nasci de novo há 4 anos atrás, e fui batizado. E ele começa a falar como ele tem tentado ganhar o mundo. Eu fiz essa tatuagem com o nome de Jesus, essa cruz aqui, e eu perguntei para ele, bem querido amigo, em sua experiência e no seu olhar sobre a Bíblia, sobre a igreja nesses últimos 4 anos, você crê que o crente, o mundo tem se tornado mais como a igreja, ou a igreja mais como o mundo? E o crente, ele parece mais um mundano, ou o mundano tem sido santificado pelo crente? E ele entendeu muito bem a mensagem, ele baixou a cabeça, e a consciência o tocou. Ele falou, o crente tem se tornado mais como o mundo. Qual tem sido o fruto deste ensino que diz, tudo bem, você tem a sua liberdade cristã, está tudo bem se dar ao álcool, um pouquinho de álcool não faz mal, por que não uma tatuagem que glorifique ao Senhor? Tudo que tem fôlego glorifique ao Senhor. Qual o problema em uma discoteca? Qual o problema de ouvir aquilo que há de pior neste mundo, intrinsecamente mundano, o rock, o blues, o jazz, ritmos que promovem a sensualidade, a rebelião, dizem esses líderes? O resultado você vê na vida de pessoas que antes viviam uma vida recatada, separada do mundo, tentando se diferenciar em seu vestimento para a santificação, agora se tornaram pessoas que você olha para eles e não consegue reconhecer se são verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Será que o fruto tem sido bom desses grandes líderes na internet, na vida de crentes na igreja do Senhor Jesus Cristo, ou um fruto mau, um fruto que leva as pessoas ao mundo, menos piedade, menos consagração, menos separação do mundanismo, mais uma vida para Cristo? É um fruto bom ou é um fruto mau? Pelos seus frutos, o fruto do seu ensino, abraçado pela igreja e pelas pessoas, conhecereis se esses líderes são lobos. Eles são mais ecumênicos ou mais separados, as igrejas hoje? A adoração ela é mais bíblica, mais vertical, dirigida ao Senhor, ou ela é mais horizontal, do show, da propagação do ego, da projeção da habilidade? A igreja tem melhorado em sua adoração, tornado-se mais reverente, mais jubilosa, mais santa. Os hinos têm melhorado, se aprofundado, mais doutrinários, mais bíblicos, ou o contrário? Há maior piedade, ou mais brigas, mais mau testemunho, mais dissensões? Qual tem sido o fruto do exemplo das pregações, das conferências desses homens? O que você vê quando você os observa? Há uma exaltação maior, pense sobre isso, isso é muito sério. Há uma exaltação maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da mensagem, ou o que nós vemos hoje entre muitos líderes é uma projeção de si mesmo e de suas habilidades, de sua pessoa, do seu ministério? É Cristo que está sendo mais conhecido, amado e glorificado, ou a imagem desses homens que estão sendo produzidas e promovidas mais e mais e mais e mais? Há em nossos dias, na nossa geração aqui no Brasil e em muitos países, o culto aos heróis, líderes que são quase cultuados. E você observa como eles são mestres da autopromoção. Eles querem ter seu rostinho no Facebook em 10 mil fotos de cada ângulo, assim, olha para mim, minha nova foto, minha nova pessoa, meu blog, meu site, siga-me. Termina minha conferência, eu sento aqui para dar autógrafo do meu livro, receba o meu autógrafo, compra o meu livro, aqui está a minha conferência. É Cristo quem tem sido mais promovido? Será que a regra de João Batista impera no coração dos líderes da modernidade? É necessário que ele cresça e que eu diminua? Ou é o contrário que nós vemos em nossos dias, homens projetando a si mesmo o tempo todo? Todo tipo de teólogo e pastor auto-intitulado com seus pequenos blogs e páginas, querendo ensinar a igreja como viver, o que fazer, e lidando com coisas que não têm nenhuma capacidade bíblica para responder. Homens e mulheres, será que o fruto desses líderes tem sido um de humildade em seus seguidores? Ou um de buscarem copiar os seus erros, este ego absurdo e orgulho que nós vemos em toda parte? O que nós temos visto hoje em dia, queridos amigos, um bom fruto, um mau fruto como resultado do ensino deles? Criação de figurões, criação de ministério para promover ideias, livros de certas pessoas, seus ministérios, confusão de propósitos, tantas e tantas coisas. Será que eu estou dizendo que é errado fazer uma conferência?
tentar trazer boa literatura para o povo de Deus? Claro que não. Nós estamos pesando na balança com inteligência espiritual os frutos do ensino de muitos aqui nos últimos 10, 20 anos no Brasil. Quando uma doutrina, um ensino é de Deus, produzirá no que ouve e se alimenta dela sinceridade, piedade, santo temor a Deus. As pessoas não sairão de crista alta confrontando umas às outras. As pessoas não sairão projetando o seu ego. As pessoas não sairão buscando exaltar a si mesmo. As pessoas se tornam pessoas mais piedosas, mais humildade, mais santidade, mais amor, mais outras virtudes cristãs, mais consagração de vida, mais separação do mundo. Que geração confusa, não é, meu querido amigo? Quando as coisas mais simples da vida cristã, hoje em dia, são desconhecidas e confundidas. Será que o ensino que nós vemos em toda parte hoje, em tantos canais da internet, o tempo todo nos bombardeando com ensino, tem causado discernimento? Somente em nossa geração você encontra crentes hoje que não sabem se dar ao álcool é certo ou errado, eles estão em dúvidas. Somente em nossa geração você encontra crentes que não sabem se é certo se unir a uma pessoa fisicamente antes do casamento ou não, ou depois, elas não têm certeza se isso é certo ou não. Somente em nossa geração você encontra crentes que não sabem que devem viver sacrificialmente, consagradamente ou não. Será que este ensino desses últimos 20 anos tem trazido clareza ou confusão? Você encontra mestres por aí que eles dão todas as opções possíveis de uma doutrina, mas nunca uma só, dizendo, essa é a verdade aqui, ó, vamos observá-la, Cristo está declarando. Eles deixam a porta aberta para você decidir o que você quer. Você percebe isso, querido amigo? Como se nós não tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos. Eles relativizam, eles diminuem. Observe um outro ponto importante, eles estão sempre militando contra estruturas e contra padrões, o tempo todo. Parece que eles querem diluir o dia do Senhor. O dia do Senhor, bem, para que ter 2 cultos? A Bíblia não ensina que tem 2 cultos. Vamos ter só um, vamos começar às 3 da tarde, às 7 da tarde, temos só um culto, dormir o dia inteiro, passear, etc. E aí a gente vai no culto à noite. Você nunca vê eles dizendo, bem, a Bíblia não diz que deve ter 2 cultos, claro, então vamos ter 4. Mais adoração, mais serviço, mais evangelismo. Não, sempre diluindo, sempre menos para Cristo, menos consagração. Você nunca vê eles atacando o mundanismo, eles atacam a seriedade, eles atacam a formalidade. Há um pastor por aí que está o tempo todo atacando pastores que usam terno e gravata. Eles têm que dizer, esse é o novo ponto da reforma, sola gravata, seu pastor só prega de gravata. Eles vão pregar com jaquetona, né, um barbado branco, já quase de bengala, uma calça colada, tênis assim, querendo atrair a atenção das pessoas. Eles não militam em favor daquilo que é decente, em manter aquilo que é padrão. Eles querem diluir. Será que eles percebem que ao tentar agradar a todo mundo para se promover suas pessoas, eles estão militando contra Cristo e a santidade? Qual é o fruto, queridos irmãos, desses líderes no Brasil, tão amados e seguidos, muitas vezes no meio neocalvinista, neoevangélico, pentecostal? É onde mais amor por Cristo, menos materialismo, mais humildade, mais temor santo, ou mais orgulho, mais autodeterminação, mais autoconfiança, projeção do ego, mais como o mundo, menos como Cristo, menos santificação, mais envolvido neste mundo? Você deve responder essa pergunta. É o fruto do ensino deles nos últimos anos na sua vida e na vida da igreja. É um bom fruto ou um mau fruto? Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui mais uma vez nós temos da parte do Senhor uma figura perfeita da vida cristã verdadeira. Está aqui diante de nós. Observe, versículo 13. O Salvador diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bem, uma imagem é colocada agora diante de nós, aqui uma ilustração. Aqui estamos nós, em pé diante dessa porta estreita, junto ao portal dela, ali em pé, pensativos. Nós ouvimos o sermão do Senhor Jesus, ele concluiu aquele sermão
Nós ouvimos as implicações desse sermão e agora nós estamos ali considerando, ponderando o que fazer com tudo isso que nós aprendemos. Na verdade, ali está aquela multidão diante do Salvador. No Sermão do Monte, na Galileia, ele termina aquelas palavras maravilhosas: o caráter de um crente, a justiça de um crente, a verdadeira justiça. E aqui estamos nós diante de uma porta estreita, pensativos, considerando as implicações do que o Salvador disse. E então o Senhor diz nesse exato momento aos seus discípulos que eles devem se acautelar, porque o grande perigo de ouvir e atentar para falsos profetas é algo imediato. Você está agora ponderando sobre o que você ouviu, o sermão do Senhor, e o que fazer com ele. E você está diante dessa porta estreita e o Senhor imediatamente vem e diz: então tome cuidado, porque você está agora diante do perigo de um falso mestre. Eles estão sempre ali diante da porta estreita, esses falsos mestres. Eles estão lá sempre do lado de fora da porta estreita, é o lugar favorito deles. E se você neciamente começar a ouvi-los, você estará em sérias dificuldades e grande prejuízo, porque eles irão te persuadir a não entrar pela porta estreita, a não seguir pelo caminho estreito de uma vida de separação do mundanismo, de uma vida de real consagração, de uma vida de verdadeira submissão ao senhorio de Cristo. Você ouviu a mensagem do Salvador, você entendeu as implicações, é colocado diante de você uma porta estreita, você está em pé ali ponderando o que viver, como fazer e entrar pela porta. Virão esses falsos mestres tentando te persuadir a não entrar, a não seguir pelo caminho, diz o Salvador. Acautelai-vos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Essa é a imagem, essa é a figura. Bem, qual então a principal característica do ensino de um falso profeta? Essa, diz o Salvador. Você perceberá que por mais belo, teológico, interessante, inspirador que seja o seu ensino, nunca há no ensino deles uma porta estreita, um caminho apertado. Nunca há uma vida de verdadeira consagração e separação do mundanismo, uma vida de crescente dedicação a Cristo. Nunca há um zelo por não se aproximar do erro, sempre se aproximando o mais próximo possível, sem se envolver, ou mais na beira, até onde eu posso chegar nos limites, para dentro desse mundo, sem ser um mundano por inteiro. Você nunca vê um padrão elevado de santificação. Não há uma porta estreita, não há um caminho apertado, mas sim, e a todo tempo, descontos e desculpas para entrar mais no mundo, menos consagração, menos submissão a Cristo, menos submissão à vontade de Deus, mais distante da Bíblia, mais distante de seus preceitos, mais da sabedoria do mundo e do pensar deste mundo. O ensino deles, não me entenda errado, é em muitos aspectos poderoso, em muitos aspectos interessante e veja, correto em muitos aspectos também teológicos, e às vezes você ouve ensinos que são inspiradores. Não estou dizendo que é péssimo. Afinal, eles estão vestidos de ovelhas, mas você não encontra uma porta estreita, você não encontra um caminho apertado. Mas acaso eles estão dizendo coisas desta forma? Eles estão obviamente promovendo um caminho errado? É claro que não. Você não irá encontrá-los dizendo isso que eu estou dizendo que eles estão dizendo. A falsidade do ensino desses falsos mestres, ela deve ser observada mais uma vez naquilo que eles não dizem. Daí a sutileza e a dificuldade de percebê-los, e não naquilo que eles dizem. E pode soar maravilhoso, bíblico em muitos aspectos, interessante. E é nisso que está a sutileza de um falso profeta. Eles não têm uma porta estreita, eles não têm um caminho apertado em sua mensagem é muito agradável, é muito palatável a todos os gostos, a todos os grupos. Ele deseja ser uma pessoa para todas as pessoas, ele deseja contentar a todo mundo. Os liberais o louvam e o convidam para suas conferências, os pentecostais o aplaudem, os reformados amam, os tradicionais os amam. Ele é tudo para todos. Não há porta estreita, não há mensagem estreita, não há um caminho estreito, não há ofensa da cruz na sua mensagem, uma mensagem que não ofende ninguém. Será que nós queremos ofender as pessoas? Claro que não. Mas quando você prega a verdade, aqueles que não estão de acordo com ela se ofenderão. Mas se essa é uma mensagem que todos engolem, todos aceitam, todos estão alegres em ouvir,
Então não há o senhorio de Cristo. Ele fala muito em sola escritura, mas sua mensagem não é sola escritura. Esse é o falso mestre. Não há ofensa da cruz. Porque se eu quero agradar a todos e criar um grande número de seguidores, é melhor que eu não ofenda ninguém. Você vê certos líderes reformados que parecem mais pentecostais, sua mensagem é de autoajuda o tempo todo, não é? Eles apelam para tudo, eles têm uma linguagem dúbia. Eles querem promover o seu nome, o seu ministério. E assim, naturalmente, pela lógica do mundo, eu preciso agradar a todos. Porque se eu espanto as pessoas pregando a verdade, eu vou ter um gato pingado de gente me seguindo, não é verdade? Tome cuidado, queridos amigos. Discernimento, diz o Salvador. Não há porta estreita em sua mensagem. Não há vida no caminho apertado. Não há limites seguros da palavra de Deus. Acaso nós vemos esses profetas auto-intitulados teólogos em nossos dias? Eles sempre estarão no meio do povo de Deus até o final. Saber isso não é algo surpreendente, não é? Que eles sempre estarão em nosso meio. O que é surpreendente é observar a falta de discernimento dos crentes em nossa geração e não perceberem estas coisas. Como crentes que amamos a palavra de Deus, nós precisamos ser mais sérios quanto ao perigo e as consequências sérias de mau ensino. E aprender a identificar o erro e a rejeitar o erro, nos afastando deles. E se nós tivermos dificuldade, queridos amigos, se pessoalmente, em nossa pequena capacidade, nós tivermos dificuldade em conhecer esses ensinadores pelos frutos deles, bem, então nós devemos recorrer, ou melhor, ir à pedra fundamental para saber, isto é, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta verdade, é porque não há luz neles. Será que o ensino deles está de acordo com esta regra? Por seus frutos os conhecereis. Como serão as igrejas, eu me pergunto, em apenas 15 anos? Estes novos grupos entusiasmados com a reforma, é maravilhoso ver o entusiasmo de muitos jovens. Mas como serão essas igrejas locais em mero 15 anos? Mais mundanizadas ou mais santificadas? Acaso nós vemos sinais de reforma em nosso país? Acaso nós vemos sinal de um avivamento em nosso país? Não quero soar negativo, eu não quero soar pessimista. Muita coisa tem sido redescoberta nos últimos 20 anos, com a ênfase de pregadores, não é? Em muitos dos caminhos antigos, puritanos, reformados. E tem beneficiado muitas pessoas, sim, reconheço isso é maravilhoso. Mas veja, muita literatura boa tem sido produzida, não é? Agora, queridos amigos, pense, são literaturas de homens e de igrejas do passado, que seguiam os caminhos antigos da separação do erro. É isso que tem abençoado muitas pessoas. E não os ministérios atuais de muitos pseudo-líderes ecumênicos. É a redescoberta de igrejas e de pregadores que seguiam um caminho estreito, mantendo-se nos limites da palavra de Deus, que tem trazido grande benefício nesses últimos anos a muitos crentes. E não a descoberta desses novos ministérios, de tanta gente que quer unir ecumenicamente as igrejas. Dois grupos, duas compreensões corretas desses maus frutos e falsos profetas. Primeiro grupo, o seu ensino, o seu caráter. Observe a vida deles, os seus blogs, a maneira como eles promovem a si mesmos e suas ideias, a maneira como eles falam dubiamente sobre algo para agradar a todo mundo. Seu ensino, o seu caráter. São ensinadores que ensinam aquilo que é contrário à verdade que está em Jesus? Sim, muitas vezes. E este segundo grupo, então, são indivíduos que ensinam aquilo que é contrário à verdade, de acordo com a santidade, e os frutos são vistos brotando e se esparramando por toda parte, como ervas daninhas, sufocando a igreja e a vida cristã de consagração. Como evitar falsos mestres? Bem, nós devemos, então, examinar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5:21 diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Reter o bem aqui não é tirar aquilo que é bom do meio do lixo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, retenha um padrão correto. Mantenha sempre o padrão correto.
Retenha o bem, porque esse bem, esse fruto, esse padrão será o critério para você analisar todas as coisas. Mantenha a espada afiada, examine com ela todas as coisas, retenha o que é bom, a palavra, o critério, a distinção verdadeira. Não transija, não ponha água para diluir, examine todas as coisas mantendo o padrão da palavra de Deus e não diminuindo o padrão para se agradar e envolver todas as coisas e trazer o erro para dentro. Essa é a ideia aqui. Nós devemos evitar falsos mestres examinando todas as coisas pelo critério da palavra de Deus, dos princípios da verdade. Então diz a palavra de Deus, nós devemos provar os espíritos. 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Espírito aqui é ensino. Todo ensino vem de uma mente, de uma alma, de um espírito, da pessoa. Examine as pessoas, os pensamentos, o ensino, a filosofia. Se provém de Deus na palavra ou do diabo, ou do maligno. Nós devemos examinar, queridos amigos. Nós devemos observar se isso está de acordo com a palavra de Deus. É assim que nós podemos evitar falsos mestres. Nós examinamos todas as coisas pelo crivo da palavra. Nós provamos os espíritos, então, sabe o que nós fazemos? Nós evitamos. Nós não passamos para frente mandando pelo e-mail para outra pessoa. Que mensagem maravilhosa essa aqui desse homem. E por trás um monte de problema que irá levar esse novo crente para o buraco. Nós exercitamos discernimento espiritual. Nós evitamos estas coisas, estas igrejas, estes ministérios, essas ideias que irão por fim corromper a consagração de um crente. Bem, porque a igreja evangélica, eu corro para o final de nossos dias, se tornou tão mundana como em nenhuma outra geração no passado, e tão ineficiente em cumprir o mandato de Cristo, de evangelizar e de levar a palavra, e tão fraca em seu testemunho em nossa geração, que a nação, o Brasil, se afunda velozmente mais do que qualquer outra época. Bem, eu não hesito em dizer que esse é o resultado desse tipo de pregação dúbia que nós vemos em nossos dias, de líderes da porta larga e do flerte com o mundo. E o resultado é isso, queridos amigos, o tipo de vida cristã pobre que nós vemos em nosso dia. As pessoas questionadoras de todo o padrão da palavra de Deus, não consagradas, em cima do muro, retrocedendo, autopreocupadas, contenciosas, mais estéreis em sua vida cristã do que frutíferas, mais conformados com este mundo do que peregrinos com o povo de Deus na jornada para o lar celeste. Amigos, é tão desagradável, não é, falar sobre este tema nesta manhã. Ter que colocar o dedo nessas coisas desagradáveis e ser acusado de construir muros mais do que construir pontes. Se nós evitamos ser supercríticos, é claro, mas nós não podemos expor o sermão do monte e esta passagem sem enfrentar os falsos profetas, porque o Senhor colocou isso aqui. É de fato um tema desagradável, eu concordo. As pessoas não gostam de ouvir. Mas nosso negócio não é escolher na Bíblia o que nós gostamos e ignorar o que nós não gostamos e nos desagrada. É o próprio Senhor Jesus Cristo que levantou o tema com expressões fortes aqui. Ele fala de falsos profetas, de lobos devoradores. Ele fala das consequências do que ensina, do que é ensinado, e dos que o abraçam, não é? Ele fala sobre as consequências na vida daqueles que ensinam essas coisas, e a consequência na vida daqueles que abraçam esses ensinos. Serão como árvores podres, cortadas e lançadas no fogo. Não fui eu que escolhi esta analogia, esta metáfora. Foi o Salvador. Como uma árvore que um dia será cortada e lançada no fogo. Considere, querido amigo, em oração, a maneira como você tem ouvido o ensino do Salvador nesta manhã e ao longo destes domingos, e o que você fará com ele ao se levantar daqui e ao sair por aquela porta. É a vontade do Senhor Jesus Cristo que a sua igreja esteja envolvida em uma guerra ininterrupta neste mundo, que cada crente seja um discípulo até o final, que se mantenha em seu posto até o final. Esta é a vontade e o comando do Salvador. Não é suficiente meramente entrar pela porta estreita e sermos submissos ao governo do Senhor e à sua palavra. A nossa fé, que é constantemente atacada e solapada pelo diabo, deve resistir
nós devemos resistir na fé até o final. As coisas irão piorar contra a igreja e contra a vida do crente. Por dentro da igreja, pessoas se levantarão para esfriar o coração do povo de Deus, para dissuadir, para diminuir, para cessar os laços, para quebrar a unidade da fé. De fora virão falsos mestres em seus ensinos, e nós somos solapados pela internet o tempo todo. Você discerne o que você ouve. Nós temos um comando a permanecer firmes na fé, a guardar a fé, o que quer dizer preservá-la até o final, para recebermos a coroa da vida. Essa não é uma advertência ao desencorajamento, não, mas à prontidão. E se o Senhor nos ensina como reconhecer as infiltrações do diabo e como nos defender, então nós podemos permanecer de pé quando as dificuldades vierem sobre nós e pedir ao Senhor o seu espírito de sabedoria, e Ele nos dará conforme nós nos submetemos à vontade dEle, entrando pela porta estreita, seguindo por este caminho. É um caminho estreito, é um caminho com muitas dificuldades, mas o Senhor nos preservará se nós nos mantermos nos limites seguros da palavra de Deus. Assim Ele diz estas palavras tão gloriosas: acautelai-vos, guardai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Que o Senhor abençoe, aplicando a sua palavra às nossas almas nesta manhã.